Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus se faça em nossos pensamentos nessa manhã de luz, convidando a todos a nos acompanhar na manhã de hoje com o Evangelho, para que ele possa ampliar o nosso olhar, o nosso entendimento em relação à nossa postura, nossa conduta e os nossos atos. Vamos ler hoje a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos que se salvam? Respondeu ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não a poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora ameaçardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dente, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então os que foram os últimos serão os primeiros, os que foram os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número de envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada a estrada do bem, será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvessem de ser esse estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Amado Jesus, bom e amado Mestre, nessa manhã alvissareira, nós nos unimos em preces para alçar esses páramos sublimes que a espiritualidade possa nos oferecer, para compreender o chamamento desta manhã da porta estreita. Que repossamos reverenciar, Senhor, as nobres possibilidades de crescimento de todos nós. Dai-nos a compreensão, a força e a coragem
para que possamos caminhar nessas sendas sublimes do bem, que possamos compreender que a porta estreita é a porta da nossa redenção e que nós, por meio dos seus ensinamentos, podemos, de alguma forma, repensar na nossa caminhada. Que a paz, Jesus, seja o estímulo constante na intimidade de cada um e que o Senhor, nesses momentos de luz, possa consagrar a todos nós as suas bênçãos, o seu amparo e esta alegria enorme que nos sustenta a cada dia, a cada manhã. Se conosco, Jesus, que assim seja. Meus amigos, aqui vem falando para nós, largue a porta da perdição. Primeiro nós precisamos saber o que é uma porta, né? Porque a porta é essa peça que nós temos dentro da arquitetura, que nós entramos, que saímos, elas podem estar nas paredes, nas muralhas, nos veículos, onde nós estivermos, mas ela é um franco passadouro para todos nós. Mas as portas referidas por Jesus, a que estrutura e que nos entrosam, elas precisam ser questionadas. Que portas são estas? E, sem dúvida, a porta estreita e a porta larga, ela pertence à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. Quanto mais grosseiro for os nossos pensamentos, mais nós queremos buscar a porta larga, porque ela vai mostrar, expressa geralmente, os desequilíbrios que nós carregamos dentro de nós. E nós somos convidados a caminhar de acordo com o nosso esforço para avançar uma marcha evolutiva e tenhamos o justo aproveitamento de todas as horas. Nós sabemos que já enfrentamos muitas situações, mesmo da sementeira de ontem e a de hoje. E a porta larga, que o Evangelho nos mostra, que é a porta da perdição, é a estrada das nossas ilusões. E, muitas vezes, é uma saída pelo reajuste, e nós ainda não compreendemos. E a porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Então, cada hora, cada dia, cada momento, cada um de nós precisamos saber que porta você está escolhendo, meu irmão. Se é estreita ou se é larga. Isso compete a nós. Nós precisamos atravessar todas essas situações que estão sendo nos trazidas para que a gente possa compreender que o papel individual não é mais um papel só da humanidade. E essa passagem de Jesus, ele vem mostrar, especialmente Lucas, que essa passagem, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão, é que essa verdade, ela é levada, ou ela existe, não é para um povo, como aqui fala, não é para o Oriente, para o setentrião, para o meio-dia, é para todos os dias, toda hora e todos os povos, porque nós precisamos entender que a porta estreita nos é dada todas as vezes que nós vamos reencarnar. A reencarnação, ela visa o nosso progresso. E a alma, nós, enquanto estamos no mundo espiritual, o espírito, ele estima na porta estreita uma oportunidade para que ele possa crescer, uma oportunidade de enfrentar as suas dificuldades. E ele, quando ele está no mundo espiritual, ele reconhece que todos nós ainda precisamos passar pelo cadinho purificador. E nós, muitas vezes, queremos redimir, mas não queremos enfrentar as lutas de cada um de nós. Então, nós precisamos ver que todos nós
para que a gente consiga uma luta, eu preciso ter em mente a minha vitória. E muitos jornadeiam no mundo, daqui e dali, nas largas avenidas dos prazeres efêmeros. E olha que quantas vezes eles esbarram no cipoal da dor, do tédio, da intemperança, mas não compreendem. Quantos caem no crime? Então nós precisamos entender que a terra, ela é para uns um hospital, para outros ela é uma escola. Nós precisamos saber o que nós queremos para nós. Então, seja qual for a nossa experiência que nós estamos aqui vivendo na Terra, nós precisamos cultivar dentro de nós o desejo de crescer, o desejo de servir, o desejo de aprender. E nós, para aprendermos, nós precisamos entender que o caminho, quanto mais estreito, mais nós teremos que tomar cuidado, vigilante. Então, nós estamos, muitas vezes, temendo as dificuldades, temendo o sacrifício, mas nós continuamos a exigir do outro vantagem pessoal nossa. É preciso que a gente tenha um olhar diferente, meus amigos. Longe de servir aos semelhantes, nós vamos reclamar dos serviços uns dos outros. A porta estreita é a porta que nós temos para observar de que forma nós vamos melhorar. Não é caminhando nessa questão das ilusões do mundo. É preciso que a gente possa observar para que lado nós estamos indo, de que forma, qual o caminho que eu estou procurando. E a humanidade, ela está cada vez mais perdida, porque ela está afastada de Deus, está afastada dos ensinamentos de Jesus. Por que tanta guerra, tantas dissensões, tanto suicídio? Seria esta a porta estreita? Então, a porta estreita, nós não vamos fugir das dificuldades, muito pelo contrário. A reencarnação nos convida a entrarmos pela porta estreita para que a gente possa vencer as dores e as dificuldades de acordo com a nossa programação, que não foi imposta. Todos os homens, todos nós, precisamos acordar quando a enfermidade nos visita, quando a dor bate ao nosso coração, no convite à transformação do corpo, da modificação do nosso espírito. E quantos chegam no mundo espiritual e arrependem, têm remorsos, e falar, mas se fosse possível voltar. Então, o nosso dever é aprender, adaptarmos às disciplinas que o nosso próprio espírito busca, em busca não só da nossa felicidade, mas da felicidade geral, da felicidade do outro. A porta larga é uma porta de muitas facilidades e nós estamos longe de encontrarmos verdadeiramente o caminho da porta estreita, enquanto nós não tivermos um olhar que a porta estreita nos permite realizar serviços de acordo com a lei. A porta larga, ela vai sempre, sempre ser uma porta de maior facilidade. E por isso que as fileiras dela se engrossam, porque todos querem passear, todos querem viajar, todos querem ter ilusão, todos querem o pensamento materialista. Então, sem a porta estreita, que é a porta dos nossos obstáculos, que nós somos convidados a pensar, nós não iríamos, de forma alguma, amigos, conseguirmos medir a nossa capacidade de trabalho ou termos, ou ajuizarmos a nossa fé. Por quê? Porque nós fomos levados. Então, as lições do próprio suor são as mais preciosas. Quanto mais trabalho, mais o meu pensamento vai estar voltando para o bem. Jesus não teve nenhum travesseiro para descansar a cabeça. Em momento algum ele parou. Então, nós temos que pensar que todos os conselhos que nós estamos ouvindo, muitas vezes, eles não nos levam a maior reflexão.
E é por isso que nós estamos sendo convidados a todos os dias a observar quando a dor chega, por menor que seja, ela vai nos pedir cautela para que a gente possa perceber que estamos diante de um perigo. O perigo de aceitar, o perigo de não aceitar, o perigo da revolta, o perigo de aproximar de Deus, o pedido de estruturar a fé, de nos fortalecermos. Então, é preciso que aí nós tenhamos também o discernimento, onde nós vamos usar de uma inteligência. Por que que eu estou com essa doença? Qual é a finalidade dela? O que que ela vai me melhorar? Eu vou aceitar que as pessoas me ajudem. Eu vou ter que submeter a tratamentos junto com outras pessoas. Eu vou me percebendo, vou percebendo as mudanças e me leva a refletir nas minhas ilusões. E as ilusões, elas engrossam as fieiras da vaidade, do orgulho. E nós precisamos compreender, então, que temos necessidade absoluta de respeitar a porta estreita que o mundo nos impõe e o socorro que os espíritos que estão hoje numa posição diferente da nossa venham nos auxiliar, nos orientar. Eles vêm para nos ajudar. É por isso que aqui, na lição que lemos, Lucas faz referência quando ele diz assim: então haverá prantos e ranger de dente quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino do céu, de Deus. Nós já estamos vivendo esse momento de pranto, de dor e de ranger de dentes. Basta ver a imprudência, o aumento dos vícios de toda a sorte, a desonestidade, a deslealdade. Isso tudo é força de um pensamento materialista que nos arrasta para esta porta larga. Então, quando a enfermidade chega, ela nos auxilia, meus irmãos, pode ter certeza. Ela vai nos mostrar quanto nós precisamos da fé para que a gente possa se estruturar dentro desta senda que Deus nos deu, que não é uma senda aleatória, é lei de causa e efeito. Erramos tanto que para tirar as impurezas do perispírito, nós temos que passar pelo filtro das doenças. E muitas vezes abandonamos, né? Quantas afeições são abandonadas, e nós depois, na hora da doença, da dor, que a porta vai nos mostrando que ela vai estreitando, eu vejo que eu preciso do outro. Então, Jesus, ele não escolheu a larga avenida do menor esforço. E olha, se a gente for ponderar da manjedoura ao Calvário, que Jesus passou. E quais foram aqueles que estenderam as mãos? Aqueles que receberam de Jesus? Não, não. Eles não se encontravam ali presente. Então, nós observamos que a porta estreita é a porta do sacrifício, como sendo o nosso maior caminho, mais belo caminho, o caminho que vai nos levar à paz e à libertação de tudo isso que nós temos vivenciado. Mas é muito sério que a gente possa compreender que a nossa marcha, ela tem que ser uma marcha evolutiva, para que a gente entenda que Jesus é o Mestre. Jesus nos traz toda a verdade para que nós possamos encontrar este caminho sublime do bem e da caridade. Agradeçamos a Deus por esses momentos de muitas reflexões, né, que o Evangelho nos oferece, como essa porta larga, a porta estreita. E Kardec encerra esse capítulo nos dizendo: com a anterioridade da alma e a pluralidade dos horizontes, a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado.
E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Nós temos um passado que precisa ser refeito, e para refazer é preciso ter reencarnações que nos reeducam. Nós queremos, nesse momento, pedir a todos para levar o seu pensamento até Jesus, para recebermos o passe, essa dádiva sublime que os Espíritos têm nos ofertar. Mas que você entre em conexão com a espiritualidade, meus amigos. Você seja grato, que a gratidão seja nesse momento um estandarte da sua fé. Fluidifica as nossas águas, Jesus, para que elas nos auxiliem em nossas energias. E pedimos ao Senhor, Mestre querido, que visite os nossos amigos, nossos irmãos, nossos inimigos, para que nós possamos, Senhor, sentirmos o manancial do seu amor no coração de todos nós. Que a paz e a alegria permaneça conosco. Amigos, receba o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.